Olá, gente! Hoje estamos aqui para mais um episódio do Conexões Afetivas e vamos falar sobre sexualidade, alguns conceitos, alguns mitos, desmistificar um pouco daquilo que muitas pessoas trazem para o consultório e que acredito que também é a tua dúvida. Olá, pessoal. Primeiro, eu gosto sempre de começar falando que sexualidade é vida. Sexualidade é muito mais amplo que sexo. O sexo em si, o ato sexual, é uma parte da sexualidade da vida adulta. Mas a sexualidade, ela engloba tudo aquilo que nos dá prazer. E aí, Aline, quando é que nós começamos a desenvolver essa sexualidade? Nós começamos a desenvolver lá para trás, nos nossos primeiros anos de vida, com os nossos cuidadores, com as pessoas que estão nos cercando. Então, mesmo sem falar, as pessoas elas estão demonstrando a expressão da sexualidade delas. E aí vamos aprendendo os mitos, os tabus, as nossas crenças e vamos formando a nossa própria sexualidade. Infelizmente, não temos educação sexual. Os pais, os cuidadores, eles dificilmente falam sobre sexualidade de forma assertiva, o que faz com que as pessoas na fase adulta acabem desenvolvendo algumas disfunções, alguns tabus que impedem uma sexualidade plena. Mas a gente vai tentar desmistificar vários desses mitos e tabus. E aí eu queria perguntar à Agna, né? Agna, para você, dentro do consultório, chega perguntas, chega questionamentos sobre frequência sexual. O que os casais eles falam sobre essa frequência? Sim, Aline, é uma demanda que chega bastante no consultório, né? Os casais que já estão há mais tempo juntos, eles me questionam sobre a questão da frequência, que eles vêm insatisfeitos porque uma das partes já não tem mais tanto apetite sexual, já não tem mais tanta vontade, desejo, aquela energia que era no início do namoro, onde existia a paixão, onde todo momento que se encontrava o casal não perdia a oportunidade, né, para fazer sexo, para ter a sua intimidade. Então, eles chegam no consultório, muitas das vezes, questionando: será que ele não me ama mais? Será que ela não me ama mais? Será que ela só não tem desejo por mim? E aí, né, eu costumo dizer para ele que depois de alguns anos do relacionamento, surgem outras demandas, né? É trabalho, é questão financeira, é questão de saúde física também, saúde mental, né? E também muitas das vezes vêm os filhos, seja os filhos crianças, né? Ou seja até mesmo os filhos pets, onde aquele tempo, aquele espaço que o casal tinha único para eles, passa a ser dividido para outras pessoas ou para outras coisas e outras situações. Então, quando a gente fala em frequência sexual, a gente precisa dar uma observada na vida do casal como um todo. Como é essa rotina? Qual o tempo que eles têm? Se eles têm tempo de qualidade? Porque vai ser normal uma vez na semana, duas vezes, três vezes. Tem pessoas, tem casais que fazem sexo todos os dias e é agradável e é prazeroso para ambos. Então, tá tudo certo. Mas a partir do momento que fica desagradável, que fica cansativo para uma das partes, a gente precisa repensar. Então, se vai ser uma vez, duas, três ou mais, vai depender do casal. Agora, a gente pode considerar que não é normal um casal saudável, sem nenhum problema, sem nenhuma disfunção, passar semanas sem ter relação sexual. Porque a sexualidade, a relação sexual em si, ela gera conexão, ela gera vínculo. Então, o que eu estou fazendo que eu passo uma semana, passo duas semanas sem ter relação sexual? Então, isso fala muito do relacionamento do casal. E a gente precisa ficar atento a essa questão. É como uma plantinha, né, que você precisa ali regar, né? Não existe a dosagem certa, né? Cada planta, cada espécie de planta, ela vai ter a necessidade de pouca ou muita água. Então, assim, eu sempre coloco para os casais que não tem uma frequência certa. Isso vai depender muito da disponibilidade e também das questões de saúde desse casal, né? E às vezes também vale ressaltar, Aline,
que precisamos orientar os nossos pacientes sobre a saúde física, né? Sobre a saúde orgânica. Porque às vezes eles acham que é só um problema de saúde emocional. E muitas das vezes não é. E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa encaminhar esse casal, ou seja, o homem ou a mulher, para uma consulta com o seu ginecologista ou com o seu urologista ou até mesmo com o endocrinologista, né? Porque tem as questões hormonais envolvidas e que muitas das vezes altera na baixa libido e aí, consequentemente, essa frequência ela vai diminuindo, né? E no começo do relacionamento tem muito desejo espontâneo, né? A gente precisa falar também sobre isso. E depois de um tempo, a gente vai trabalhar mais com o desejo responsivo, né? Por isso que precisa ter um preparo, esse dia onde o casal vai ter um momento para ficar juntos. Isso. Quando a gente fala de frequência sexual, a gente precisa olhar o ser humano como um todo. Somos um ser bio, psico, sociocultural, espiritual. Então, tudo isso vai influenciar na nossa sexualidade. O que é que eu tenho feito do meu dia a dia, como é que eu tenho investido o tempo, como é que tem sido essa qualidade do estar junto. E isso vai impactar de forma direta ou indireta. Agora, quando a gente fala em disfunções sexuais, em problemas sexuais, a gente precisa, primeiro de tudo, descartar qualquer causa orgânica. Porque às vezes existe uma causa orgânica, ou existe um medicamento que está sendo tomado, ou existe uma crença disfuncional muito rígida que foi ali firmada durante o decorrer dos anos, para que a gente possa investigar esse paciente como um todo e aí a gente chegar no verdadeiro motivo que levou àquela disfunção. Exatamente, Aline. E aí a gente pode também trazer um pouquinho, que também é uma dúvida muito frequente no consultório, é sobre preliminares, né? Quando se fala de preliminares, o que a gente pode falar? Porque muitas das vezes as pessoas confundem o sexo oral como uma preliminar. E a gente sabe que não é. Enquanto terapeutas sexuais, a gente sabe que sexo oral já é sexo, não é preliminar, né? Então, o que é que você costuma falar para os seus pacientes sobre preliminares? Isso, a preliminar, ela é onde tudo começa. E sexo oral não é preliminar. Beijo na boca, na hora da relação, não é preliminar. Mão aqui, mão acolá, não é preliminar. A preliminar, ela ocorre antes. Ela ocorre se você vai ter relação à noite. Então, as preliminares precisam ocorrer durante o decorrer do dia. Na hora que você está ali, se vocês estão se tocando, se vocês estão fazendo sexo oral, se qualquer tipo de carícia, na hora da relação, já é a relação sexual. Então, se eu quero uma relação quente, se eu quero uma relação apimentada, eu preciso investir nessa preliminar que ela vai ocorrer durante o dia. É um beijo, é uma mensagem, é uma ligação, é um mimo que você faz durante o dia inteiro, para que chegar naquele momento, a pessoa já esteja, né? Que muitas das vezes as pessoas acham que o sexo é só quando tem penetração. E na verdade não é, né? Existe todo um contexto. Então, por isso é importante desmistificar essa questão da preliminar, né? Eu sempre digo que, olha, tudo começa ao acordar. Apesar de que ao acordar, às vezes a pessoa acorda muito atrasada, sai na correria, né? Mas vamos pensar, se você tiver mais cuidado com a intimidade sexual do seu relacionamento, ao acordar, você já vai ter um comportamento que aí eu costumo dizer estímulos eróticos, né? Você tem que estimular não só a sua mente, mas a mente da sua parceria para o que você deseja. Então, ao acordar, você pode ter uma troca de carícias, um beijo, tomar um banho juntos, o café da manhã. Ao se despedir, não é só aquele beijo na testa ou aquele selinho, que geralmente é assim que os casais se cumprimentam, né? E por que não dar um beijo na boca nesse momento? Um beijo mais apimentado, onde você vai trabalhar e você fica pensando o que poderia acontecer mais. Mandar uma mensagem, né, mais sugestiva, apetitosa para a tua parceria. E aí vocês vão estar se comunicando. Então, existe todo um dia, todo um repertório aí para que a gente possa dizer que é preliminar, né? E muitas das vezes não quer dizer que é naquele dia
que vai ter o sexo. Pode ser no outro dia ao acordar, né? Ou à noite, quando vocês estiverem juntos. No dia seguinte. Não quer dizer que tem que ser exatamente naquele dia. Mas mesmo assim, né, já vai despertando a vontade, o desejo, o estímulo sexual. O casal precisa desenvolver essa linguagem de comunicação. E aí, Agna, quando um quer e o outro não quer, o que é que a gente faz? Então, é uma pergunta muito importante, né? Porque cada um tem as suas experiências. Eu costumo dizer que o casal, antes de se conhecer, ele teve uma vida, ele teve outras experiências. Não necessariamente todos os casais, né? Mas muitos deles chegam ao consultório onde já tiveram outras relações, outros relacionamentos, né? Então, eles puderam experimentar coisas diferentes. E que muitas das vezes o outro ele não está preparado. Mas quando um quer e o outro não quer, o diálogo, né? A conversação ali, do entender, do acolhimento, isso vai fazer toda a diferença. E um ponto bem importante, né? Encontrar uma maneira que fique bom para os dois. Né? Eu vejo muito isso quando tem fantasias sexuais. Né? Cada um tem um pensamento diferente, cada um, né, tem um desejo diferente. E quando é exposto, existem os tabus, as limitações. E aí o outro já não quer. Olha com um olhar assim meio estranho. E aí, quando se trata de quando um quer e o outro não quer, é respeitar o limite do outro, né? E também o seu próprio limite. Porque às vezes acontece da pessoa fazer só para agradar a sua parceria. E necessariamente, quando se trata de sexo, ambos precisam estar satisfeitos. Para ser saudável, ambos precisam estar satisfeitos. Então, se eu quero e o outro não quer, então vamos tentar de uma outra forma. Acho que o diálogo, o respeito, o acolhimento são os pontos mais principais nesse sentido. Exato. Quando a falta de diálogo, tudo começa a ficar conturbado. É muito comum um ter mais desejo do que o outro. Somos seres diferentes, com histórias diferentes, com rotina diferente. Mas quando isso começa, eu quero, sempre lhe procuro, você nunca me procura, a gente precisa investigar o que é que está por trás disso. O que é que está fazendo com que a sua falta de desejo esteja ali constante? Muitas mulheres a gente ouve dizendo, né? Estou com dor de cabeça, estou cansada, tô... Então, vamos rever essa rotina. Sexo bom, de qualidade, também retira a dor de cabeça, não é? Só que é a desculpa mais frequente que as mulheres usam. Mas será que o sexo está sendo ruim para você, que você está fugindo disso? O que é que você pode fazer para descobrir essa sexualidade mais assertiva e satisfatória? Porque não é para nenhum dos dois ficar fugindo. Se a gente está fugindo, tem alguma coisa errada. Agora, a gente precisa levar em consideração que o cansaço, a rotina, ela também muitas vezes nos ocupa e faz com que a gente não dê prioridade ao que é prioridade. Isso, e é bem importante, né, Aline, a gente sempre deixa claro que eles precisam se ouvir, se acolher. E aí, quando você fala dessa questão da desculpa, né, que muitas mulheres usam da dor de cabeça, uma coisa que eu falo para as minhas pacientes é que antes delas darem uma desculpa, ela avalia a necessidade dela. Se ela tiver com vontade, se ela tiver com desejo, né, ela não vai inventar, entre aspas, essa desculpa para punir a sua parceria. Porque ela não vai punir ao outro, ela está se punindo. Aí vem a autopunição. Eu deixo de fazer, né, simplesmente por um desentendimento que teve, que não foi resolvido, mas eu estava com vontade. Então, para punir a outra pessoa, eu me nego, né? Então, precisa pensar também na sua necessidade. O que você quer? Você tá afim? Você tá com vontade? Então, se tá, para quê, né? Inventar que tá com uma dor de cabeça, se na verdade quem vai ser punida é a própria pessoa. Isso. Quando a gente fala em fantasias sexuais, que é outra
questão que sempre surge no consultório, né? Ah, eu sou mais criativa, ele sempre quer o feijão com arroz, ou vice-versa. A gente precisa levar em consideração algumas questões. Fantasias nem sempre vão poder ser realizadas. E quando você for uma fantasia que é possível ser realizada, eu acho importante a gente sempre conversar. Mesmo que você queira fazer uma surpresa, converse antes. Ah, eu ouvi falar sobre isso. Ah, uma colega inventou isso. Para você ver a reação do outro, como é que vai, né? Se ele vai entrar no clima realmente. Porque eu já vi muitas mulheres tristes, decepcionadas, porque fizeram uma noite maravilhosa, porque vestiram aquela fantasia, vestiram aquela lingerie, e o outro começou a ter uma crise de riso. E o outro disse, o que é isso? Não é? E tudo aquele planejamento foi por água abaixo. Então, a gente precisa conversar sobre os nossos desejos, sobre as nossas vontades, sobre aquilo que a gente quer inovar. E vale a pena a gente inovar. Outra coisa, Aline, que é muito importante, né, a gente falar aqui, é um tema que é muito trazido, né, para o consultório, é sobre pornografia. E quando essa demanda chega, né, o que fazer? Qual o caminho que eu devo ir? Isso, Agna. Hoje a gente tem algumas literaturas que vão falar de alguns benefícios, mas a gente tem outra vasta literatura também que vem mostrar os prejuízos. Nesses quase 19 anos de profissão, eu ouvi vários relatos, principalmente dos homens, de que perderam a vontade, de que perderam o desejo, de que não conseguem mais se envolver com uma pessoa real, porque começa a fantasiar, começa a querer aquele sexo da pornografia. E aquele sexo ele não é real. Ninguém tem aquela performance. Então, começa-se uma autocobrança. Hoje, a gente não usa tanto o nome vício em pornografia, apesar de a gente ainda ver essa literatura no exterior. A gente usa mais problemas relacionados à pornografia. Isso. Então, até que ponto a pornografia ela passa a ser um problema? E aí algumas pessoas dizem, mas se eu uso e eu não fico ali viciado, eu consigo fazer as outras coisas. Ok, mas como é que você vai saber se você vai se tornar um viciado? Eu não bebo, então eu não vou poder ser alcoólatra, porque se eu não bebo, mas meu avô era alcoólatra. Então eu tenho uma predisposição que eu não vou desenvolver porque eu resolvi não beber. Eu vi vários relatos, por exemplo, de homens dizendo que perderam empregos, que perderam o grande amor da vida deles, que perderam compromissos importantes, porque passavam horas ali. Então, a gente pode ficar atento a alguns sinais que o uso está sendo problemático, como a pessoa tem necessidade diariamente de se masturbar. A pessoa começa a olhar para os outros corpos e tratar como objeto. Não consegue ter ereção com uma parceira real. Então, você vai percebendo que está disfuncional esse uso. Agora, eu também gosto de ressaltar que muitas vezes, principalmente aqui no Brasil, a gente associa a masturbação à pornografia. E são coisas distintas. A masturbação a gente vai ver que ela ocorre desde a criança, o adolescente, só que com conotações diferentes. A criança começa a se tocar como uma forma de autodescoberta, que é a função real da masturbação. O adolescente ele já começa a pensar em algumas coisas. E muitas vezes, quando é da adolescência em diante, a gente começa a associar a pornografia com a masturbação. E a gente precisa desvincular isso, porque masturbação é autoconhecimento. Pornografia, ela pode se tornar um uso problemático na vida das pessoas. Sempre que eu vou fazer uma avaliação, inclusive sobre o TDAH, por exemplo, eu questiono se tem um uso excessivo da pornografia, porque algumas características, alguns sintomas, eles podem ser confundidos, porque a pessoa ela começa a ficar mais prostrada, ela procrastina mais, ela foge das interações sociais. Então, é um assunto delicado, mas que a gente precisa conversar com mais frequência. É isso mesmo, Aline. A gente precisa ajudar o paciente a desenvolver as suas habilidades
né, emocionais, trabalhar com a regulação emocional, porque muitas das vezes esse comportamento, né, que tem a questão do controle dos impulsos, ele pode estar atrelado sim a um outro diagnóstico, né? O paciente ele pode estar com algum tipo de patologia, então isso precisa ser investigado. A gente precisa ter um olhar cuidadoso e diferenciado e também acolher o nosso paciente quando ele traz essa demanda, porque é bem interessante a gente falar sobre isso, porque é uma demanda que chega muito nos consultórios, até no grupos de colegas terapeutas também se fala muito sobre isso. E o que eu percebo é que alguns colegas, eles não estão preparados para lidar com determinadas demandas da sexualidade. Então, a minha orientação aqui para vocês é que vocês busquem um terapeuta sexual, aquele psicólogo que ele tenha essa especialização em terapia sexual, porque nem todos os profissionais eles estão habilitados para isso. E aí eu vou trazer um ponto bem interessante aqui para vocês, que é o que me fez buscar estudar um pouco mais sobre a sexualidade. Porque na faculdade a gente vê muito mesclado, é uma coisa muito sucinta, muito superficial, né? E aí eu lembro que eu estava no início da minha carreira profissional e eu atendia uma mulher e ela me trazia diversas demandas. No começo era ansiedade, eu pude ajudá-la e orientar a demanda principal, que era a ansiedade, né? E aí depois de um tempo eu senti que o processo ele não estava mais caminhando, né? Até que encerramos o processo. E aí, depois de um tempo, né, eu fiquei sabendo, por uma outra colega, que a pessoa tinha procurado uma terapeuta sexual, porque ela não se sentia confortável em falar sobre essa demanda, a demanda que ela tinha, né? E aí, aquilo me impactou de um jeito que eu disse, cara, como assim? Eu não consegui perceber, né? E a partir do momento que eu comecei a estudar terapia sexual, né, a terapia cognitiva sexual, hoje eu tenho uma nova visão. Hoje eu já consigo perguntar ao meu paciente sobre a vida sexual dele. Como é que ele está se comunicando com a sua sexualidade? Coisas que eu não fazia antes. Então, por isso que eu digo, procure um terapeuta sexual. Alguém que seja especializado. Não é verdade, Aline? Com certeza. Infelizmente, é muito triste quando eu recebo pacientes que já vieram de outros profissionais, que ficaram durante anos na terapia, mas tinham uma queixa sexual. E sempre que tentava falar, o psicólogo mudava o assunto, trazia outras demandas. Então, eu fico feliz, Agna, quando você reconhece essa necessidade. Eu sempre fui apaixonada por essa área, né? Desde a faculdade, que eu era aquela aluna que ia buscar, que ia atrás, porque eu sempre via a sexualidade de uma forma tão linda. A gente conversa sobre tudo na vida, mas quando a gente vai falar de sexualidade, a gente vem com um peso que ela não tem, que ela não deve ter. Então, se você é profissional da área e você não tem essa habilidade de conversar, mas você percebe que o paciente ele tem algum entrave nessa questão, encaminhe. Mas eu ainda faço o desafio para que, se você é profissional da área da psicologia, seja profissional que atende criança, adolescente ou adulto, se especialize nessa área, ou pelo menos seja aquela pessoa curiosa que vai atrás de conhecimento. Porque a gente vai ver que em toda fase do nosso desenvolvimento, a sexualidade ela está ali. Isso. Eu vejo pais desesperados. Meu filho se tocou, e agora o que é que eu faço? Meu filho fez alguma pergunta sobre sexualidade. O povo fica perdido, o povo não sabe como responder. E se nós, da área da psicologia, nós não tivermos essa clareza, esse discernimento para conversar, a gente não vai estar ajudando os nossos pacientes. É verdade. E quando se trata de família, né, Aline, é um trabalho bem importante, necessário, né? Eu atendo adolescentes, eu não atendo criança, mas eu atendo adolescentes. E uma das demandas que os adolescentes trazem no consultório é justamente essa dificuldade de conversar com o seu pai, com a sua mãe ou com a sua avó, enfim,
né? E aí eu trago a família para dentro do consultório, para que a gente possa fazer um trabalho em conjunto. Porque atender criança, atender adolescente, não se resume só à criança e ao adolescente. E eles Tem que trazer essa família. E aí a gente faz um trabalho de acolhimento a esse paciente e psicoeducação para essa família, né? Saber lidar com essa demanda que está chegando. A puberdade, onde os hormônios eles começam a despertar a curiosidade e muitas das vezes, né, eles não se sentem confortáveis. E o que é que acontece hoje? Eles vão buscar onde? Na internet. E aí são várias informações, né, que só vai trazer mais prejuízo emocional. Então, por isso que é importante a gente chamar essa família para o consultório e trabalhar em conjunto. Pois é, não deixe seu filho ser educado sexualmente através da internet. A internet tem muita coisa boa para acrescentar, mas tem muito lixo. E essa responsabilidade, ela é nossa enquanto pai, enquanto mãe. Eu fico encantada com os meus adolescentes, porque quando eu pergunto de uma forma natural, né? Primeiro eles olham assim e faz como se dissesse, ô tia, que pergunta! E aí daqui a pouco eles se desarmam e começam a falar do que fazem, do que pensam, do que esperam. E é esse ambiente favorável que a gente precisa criar nos nossos lares. É essa abertura para falar e até passar os nossos conceitos, o que a gente, enquanto família, acredita, para que eles possam discernir o que fazer, o que não fazer, quando fazer e de que forma fazer. Isso. E também fazer a orientação de buscar os outros profissionais, né? Porque aí vem a descoberta do corpo, questões hormonais. Então a gente precisa orientar que o trabalho, ele não é só psicológico, não é só emocional. Também tem o trabalho físico, o trabalho orgânico, né, da saúde desse paciente. E aí orientamos buscar a ajuda de um médico, seja o ginecologista, né, seja um urologista e às vezes até um endocrinologista. Eu falo muito da importância de procurar um endocrinologista, porque o olhar do endocrinologista geralmente é diferente. Então, tem toda uma questão hormonal envolvida, né? Então, é importante a gente fazer esse trabalho de psicoeducação desses pais, desse adolescente, não é verdade? Então, se você é colega psicólogo, né, que ainda não tem esse conhecimento, não se sente capacitado para atender a essas demandas, é preciso que você se acolha e tenha a humildade de encaminhar o seu paciente para um profissional que esteja capacitado. Porque muitas das vezes, quando a gente não tem habilidade com algumas demandas, ao invés de ajudar, a gente atrapalha o paciente. Wagner, e aí pensando ainda sobre a questão da educação sexual, essa falta de diálogo, essa falta de educação sexual acaba trazendo para a nossa vida adulta diversas disfunções sexuais. E no consultório eu recebo muitas pessoas com queixas sexuais, mas eu tenho certeza que ainda teria milhares de pessoas que não têm coragem de buscar ajuda. Na sua prática, qual tem sido a disfunção mais recorrente? Qual tem sido a queixa sexual mais frequente entre os casais? É o transtorno erétil, né? E a ejaculação precoce, que também chega, né, pelo homem. A mulher um pouco mais do vaginismo, né, que tem a dificuldade com o ato sexual, com penetração. Essa é as principais disfunções que chegam no nosso consultório, né, pelo menos no meu. E a gente precisa ficar muito atento, né? Se essa paciente, ela também não tem um outro diagnóstico, né? Entender um pouco a história, como é que foi iniciado as primeiras experiências sexuais, questão também, muitas das vezes envolvida, questões religiosas, né? Também tem essa limitação aí, onde se desenvolve algumas disfunções por alguns conceitos que eles foram desenvolvendo e pela falta da comunicação entre a família. Isso. Por incrível que pareça, lá no consultório, sempre recebo pacientes com queixas também de disfunção erétil, mas não tanto quanto de ejaculação precoce.
E durante esse tempo eu pude acompanhar alguns homens também que vieram em busca de ajuda porque tinham bloqueio ejaculatório. Então, aqueles homens que eles começam a relação, eles passam um tempão ali, eles fazem vários coitos, mas não conseguem ejacular com a parceira. E quando é que essas pessoas elas vêm buscar ajuda? No bloqueio ejaculatório, geralmente os homens só procuram ajuda quando eles querem engravidar, né? Querem engravidar a parceira e eles não estão conseguindo por causa do bloqueio ejaculatório, porque muitas vezes eles não conseguem ejacular dentro do canal vaginal, mas eles conseguem ejacular através da masturbação. A ejaculação precoce, eu acho que é a recordista das disfunções sexuais masculinas. Por conta até dessa falta de educação, os homens aprendem a ser rápido. A ansiedade toma conta. A nossa sociedade ela é bem cruel com os homens. O homem não pode negar fogo, o homem tem que estar sempre disposto, o homem tem que isso e aquilo. E aí eles começam a criar as crenças. Se eu falhar, eu não vou ser tão homem. Se eu não der conta, o que é que ela vai pensar de mim? E essa ansiedade acaba interferindo e prejudicando ainda mais a disfunção erétil ou bloqueio, a ejaculação precoce. É importante, Aline, quando você fala, porque a ansiedade, né, hoje em dia é muito raro você encontrar uma pessoa que não tem ansiedade, porque a ansiedade é uma emoção natural, né? Mas a ansiedade em excesso, ela se torna prejudicial. E aí, é uma coisa que eu gosto muito de pontuar, principalmente para os homens, né? Que para realmente, de fato, dizer que ele tem uma disfunção, ele precisa estar, no mínimo, 6 meses, né? Com aquele sintoma, com aquele comportamento, né? A qual ele está se sentindo prejudicado. Ah, mas tá com quanto tempo? Ah, não, 1 mês. Então, ainda a gente não pode dizer que é uma disfunção. Tem que estar no mínimo, né, 6 meses. Então, tem isso também. E pensar que essa demanda, ela é generalizada ou é situacional? Porque muitas das vezes é com a situação específica. Às vezes tem uma relação com uma outra parceria e tudo flui muito bem. Mas aí, quando vai com a outra pessoa, não flui. Então, precisa ser investigado se a disfunção ela é situacional ou se é generalizada, né? Isso. Quando a gente pensa em disfunção sexual, a gente precisa observar alguns critérios. A gente precisa, primeiro, observar, isso causa sofrimento significativo? Se não causar sofrimento significativo, a gente já descarta que não é uma disfunção. Mas causa sofrimento significativo, é situacional ou é geral? É primário ou é secundário? Ou seja, ocorre desde sempre ou aconteceu a partir de determinado momento? E a gente vai investigando como um todo, entendendo a história de vida desse paciente, entendendo suas crenças religiosas e todas as suas crenças que foram geradas ali no seio familiar, para que a gente possa olhar para esse ser humano como um todo e ajudar na causa específica. Mas, Agna, quando a gente fala em disfunção sexual feminina, do que as meninas, as mulheres mais têm sofrido? O que mais tem impactado aí as relações sexuais? Então, muitas das vezes é a falta do desejo, né? Porque vai diminuindo. E também a questão da anorgasmia, né? E aí é onde a gente vai entrar também com desmistificar, né? O que é um orgasmo? Que muitas das vezes essa mulher ela não está psicoeducada. Muitas das vezes ela nunca nem teve um orgasmo, né? Então, a gente precisa fazer esse trabalho de psicoeducação, do conhecimento quando se trata de mulher. Eu gosto muito de falar do conhecimento do próprio corpo, se a mulher se toca, que muitas das vezes a mulher nunca se tocou, né? Ah, como é que você toma banho? É aquele banho muito rápido? Tá, vamos lá, tomar um banho mais demorado, onde você possa explorar o seu corpo, descobrir as zonas erógenas do seu corpo, qual é a parte que você tem mais prazer, né? Então, um trabalho de psicoeducação, ele é muito importante, porque chega muito essa dificuldade. Olhar para dentro, né? Fazer com que as mulheres elas olhem para dentro de si. Antigamente a gente chamava de inapetência sexual, hoje a gente chama de transtorno relacionado ao desejo, à excitação. De fato, é o recordista. Quantas mulheres acabam não tendo desejo,
não tem excitação, acaba não tendo lubrificação. E quando essa disfunção ela ocorre, geralmente ela acaba provocando outras. Isso. Né? A anorgasmia, ela geralmente vem secundária à inapetência, ao transtorno do desejo. E aí eu paro para pensar, hoje a literatura mostra que cerca de quase 40% das mulheres, elas são anorgásmicas, elas não conseguem, elas têm um transtorno do orgasmo. Então, elas não conseguem chegar ao orgasmo. E aí, por que a pessoa está tendo essa dificuldade? Vamos supor que você já fez todos os exames, está tudo funcionando normalmente com o seu corpo. São as crenças? É o que você aprendeu? Eu já ouvi coisas do tipo que só pode chegar ao orgasmo se for com a penetração. E não são todas as mulheres que chegam ao orgasmo vaginal. Isso é um conceito lá, tempos atrás, de Freud, que dizia que as mulheres eram imaturas quando não chegava ao orgasmo vaginal. Hoje a gente sabe, a literatura, a prática mostra que a maioria das mulheres elas vão chegar ao orgasmo através da estimulação do clitóris. Só que às vezes as pessoas não conversam. E aí eu brinco, para entrar na casinha tem que tocar a campainha, né? A gente precisa estimular o clitóris, a gente precisa estimular toda a região da vulva para que isso gere prazer, para que isso gere autoconhecimento também. E como é diferente uma relação sexual com orgasmo? E quando a mulher diz, eu tenho dúvida se eu cheguei ao orgasmo, provavelmente ela não chegou. Porque quando você chega ao orgasmo, você sabe que chegou. É verdade. E é bem interessante, sabe, Aline, o nosso trabalho, né? Porque é como se você voltasse ali no tempo, nos primeiros anos de vida, né? Nos primeiros anos de vida que eu quero dizer, de experiência sexual, né? E aí eu costumo fazer uma linha do tempo, sabe? Do momento em que a pessoa teve a primeira experiência sexual até o momento atual, né? As situações significativas, quanta parceria a pessoa teve, quantos contatos, né, sexuais a pessoa teve. Então, quando a gente faz essa linha do tempo, a gente pode identificar se o problema, a demanda, é uma demanda do momento, ou se é uma demanda desde as primeiras experiências sexuais, né? Então, o nosso trabalho é sempre de psicoeducar. É um trabalho investigativo e de psicoeducação, né? Quando se trata dessas demandas. Outra disfunção muito frequente no consultório é a dor, né? A dor vaginal, a dor na hora da relação, que também acomete muitas pessoas. E a gente precisa ficar atento. O que está gerando essa dor? Tem algum problema orgânico ou isso é extremamente emocional? É a posição, ou é a questão anatômica? Eu lembro de uma senhora que eu atendia, que ela dizia, minha filha era tão bom, mas depois não dá mais não, dói demais, eu não quero mais. E aí quando eu sugeri que ela procurasse uma ginecologista diferente da que ela já frequentava, ela constatou que ela estava depois de uma cirurgia que ela tinha feito, tinham feito uma costura diferente que estava prejudicando. E aí, quando ela consertou isso, como foi diferente para ela? Então, não nascemos para sentir dor na relação, é para a gente sentir prazer. Agora, quando a gente vai amadurecendo, quando a gente vai entrando na menopausa, alguns desconfortos eles podem ser frequentes, né? E a autoestima e menopausa, muitas vezes elas estão correlacionadas. Mas, além da autoestima, a menopausa envolve outras questões. Como é que você lida com isso, Agna, quando você precisa conversar ou tratar algum paciente, né, que já está nessa fase onde acaba tendo uma dificuldade maior com a lubrificação ou com o desejo? Antes era ótimo e agora começou a perder esse desejo. É uma demanda que tem chegado bastante no consultório sobre a menopausa, né? O quanto que a mulher se sente prejudicada quando chega nessa fase. E aí eu costumo, primeira coisa que eu faço é orientar, né? Pergunto qual foi a última vez que ela foi na sua ginecologista, né? Porque além dessas questões emocionais que tá vindo como consequência da menopausa, tem as questões hormonais, né? Então, será que essa mulher ela não precisa fazer uma reposição? Só que para isso ela precisa ir na ginecologista.
E muitas das vezes, pode parecer assim, mentira, mas tem muitas mulheres que elas demoram a ir no ginecologista. Espera acontecer um problema, uma dificuldade. E às vezes, quando elas chegam no consultório com essa demanda, a primeira coisa que eu pergunto, qual a sua idade? Né? Pra gente ter a noção, será que realmente essa mulher está na menopausa ou será que é uma menopausa precoce? Então, são coisas que a gente precisa entender. E aí, se realmente, de fato, a mulher está com 45 anos, ok, vamos lá, vamos na tua ginecologista, o que é que tu precisa fazer? Ela vai te dar a orientação, vai passar os exames, para ver se tu precisa de uma reposição. Tá com falta de lubrificação? Ok, por que não usar um lubrificante? Né? Porque às vezes a mulher ela não tem noção das coisas que ela pode fazer para melhorar. E aí ela acaba deixando de ter relação. Nós precisamos, quando a mulher ela vai entrando na menopausa, várias questões estão ali envolvidas. E a gente precisa ter esse olhar mais atento, mais acolhedor, para poder até entender essa história dessa mulher. Porque cada menopausa vai ser única, assim como nós somos únicas. Quando a gente tem uma vida sexual ativa, prazerosa, eu vejo que mesmo na menopausa, as pessoas acabam tendo mais facilidade. Muitas mulheres recorrem à reposição hormonal, mas ela também não vai ser para todas as mulheres. Se você já tem alguma predisposição para o câncer, por exemplo, a reposição hormonal não vai ser uma alternativa. Então, a gente pode recorrer a algumas técnicas específicas que a terapia cognitivo-sexual pode ajudar. A gente vai trabalhar essas crenças, a gente vai trabalhar exercícios pélvicos para que ela possa se sentir mulher empoderada, apesar de estar na menopausa. E também um outro profissional importante, né, em alguns casos, é a fisioterapeuta pélvica, né? Porque aí, dentro do conhecimento dela, ela vai poder auxiliar essa paciente. A gente não trabalha sozinha nessas demandas, né? Apesar de lá no consultório estar só você e o paciente, mas você não pode trabalhar sozinha. Dependendo da demanda, você precisa encaminhar, né, para os profissionais que vão poder te auxiliar. É um trabalho em conjunto. Isso. É importante quando nós, enquanto profissionais, reconhecemos as nossas limitações. Então, se a gente vai precisar de uma equipe multiprofissional, que seja uma equipe. O mais importante é a saúde e o bem-estar emocional e físico desse paciente. Então, se é necessário uma fisioterapeuta pélvica, se é necessário ginecologista, urologista, endócrino, a gente vai trabalhar junto. E eu gosto sempre de manter o contato com esses profissionais, de ligar, de dizer, estou encaminhando tal paciente, a queixa tem sido essa, eu combino com o paciente, passo um relato para o outro colega profissional, porque ele já vai com um olhar diferenciado, ele vai olhar, vai acolher, e a gente pode olhar essa pessoa como um todo. Outra questão que está muito ligada à menopausa e que também interfere de forma geral na nossa sexualidade é a nossa autoestima. Como é que estamos olhando para a gente, como é que a gente se vê no espelho, né? Fala um pouquinho para a gente, Agna, como é que você enxerga aí a importância da autoestima nos relacionamentos? É muito importante, né, a questão do acolhimento, né, de dizer para a sua parceria como você vem se sentindo. E você falando do espelho, é bem interessante que lá no meu consultório tem um espelho. E aí eu digo para os pacientes assim, olha, esse espelho aqui, você acha que ele é um objeto de decoração? Não, não é. Ele até é, mas ele tem um objetivo. Eu não coloquei ele aqui apenas porque eu achei bonitinho, não. Mas chama o paciente para se olhar. Como é que você está se vendo? Né? Para ver quais são os caminhos que a gente vai seguir. Né? O que precisa ajustar que você não está se sentindo tão confortável? Isso está mais voltado, né, para como a gente está falando da menopausa, a mulher ela fica muito vulnerável, né, sem entender muita coisa, se sentindo num corpo estranho. Né? Então, eu chamo essa mulher para ela se conectar com ela mesma, porque muitas das vezes a resposta está ali dentro. Né? E elas acabam esquecendo disso. Então, eu também digo que sexualidade não tem prazo de validade.
ela vai ser a sua sexualidade até o dia que você tiver vitalidade, né? Enquanto você tiver saúde, condição física e emocional não é verdade? Porque muitas mulheres chegam com essa crença de que cheguei na menopausa, acabou a minha vida sexual. O meu marido vai me deixar. Não necessariamente. Se tiver essa questão do acolhimento, né, do diálogo, colocar para como está se sentindo. E aí eu sempre, né, geralmente eu pergunto para a paciente, como é que ela, quando não é uma terapia de casal, como é que ela se sente se eu convidasse essa parceria para o consultório, né? Porque elas não sabem nem como falar, como abordar sobre esse assunto. E aí eu convido essa parceria para o consultório para que a gente faça um trabalho em conjunto, um trabalho de psicoeducação. Porque às vezes acha que é desculpa, né? Tudo que a gente já falou aqui anteriormente. Então é muito importante que a gente traga também a parceria para o consultório. Isso. A sexualidade e a autoestima, elas andam coladinho uma na outra. E nós temos uma sociedade que ela é muito cruel com as mulheres. Todos os dias nós somos bombardeadas, que temos que ter um corpo perfeito, que temos que fazer isso, que temos que fazer aquilo. E quando a gente não para olhar para dentro da gente, a gente começa a se sentir um estranha no ninho, um estranha dentro do nosso próprio corpo. E eu digo sempre que a gente precisa parar e ter autocompaixão, a gente precisa ter compaixão conosco mesmo. Não importa se você está gordinha, se você está magra, é importante que você esteja bem com você. Mas não espere que a sociedade ela vá ser acolhedora e ela vai bater palmas. Não, porque quando a mulher ela é magra demais, o povo cobra. Quando a mulher é gorda, o povo cobra. O povo cobra o tempo inteiro. Então, ter uma boa autoestima é parar, olhar para você e refletir o que é que você quer para a sua vida e para o seu corpo. Eu consigo, estando abaixo do peso ou acima do peso, usufruir da sexualidade de uma forma plena, de uma forma satisfatória? Isso me impede, isso me impacta de alguma forma? Então, se isso está lhe deixando triste, desconfortável, ok, vamos buscar ajuda. Mas não vá só porque o outro quer. Porque a sociedade está o tempo inteiro. A mulher tem que ser bem-sucedida profissionalmente, tem que ser um excelente profissional, tem que ser uma excelente dona de casa e tem que ser a Gisele Bündchen, né? E quantas pessoas hoje conseguem ter um corpo da Gisele Bündchen? A gente não vai conseguir esse ideal. Ou pelo menos a grande maioria não vai conseguir esse ideal. E está tudo bem. O importante é que você se olhe, que você se ame e você se aceite. A partir daí, as coisas começam a mudar. Então, a comunicação aberta, né, com a sua parceria vai fortalecer a conexão. É importante também a gente orientar a descobrir novas formas de prazeres e cuidar, né, da saúde física, mental e espiritual, para que essa mulher ela continue mantendo a sua sexualidade ativa. Então, hoje, a gente encerra aqui mais um episódio desse podcast Conexões Afetivas. Depois voltaremos com mais novidades para vocês, com outros temas diferentes, né? Nos sigam aí nas redes sociais. Eu agradeço a disponibilidade de vocês, de estar aqui nos ouvindo. Então, procura lá, Psi Agnariane. E Psi Aline, Psi não, só @Aline Gameleira. É um prazer compartilhar um pouco do nosso conhecimento com você. Então, preste atenção na sua sexualidade. Conversa sobre isso de uma forma natural. Vem conosco para os próximos episódios do Conexão Afetiva.